Você conhece a odontologia regenerativa utilizando células-tronco? Você sabia que nós podemos armazenar células-tronco dos dentes, tecidos e permanentes, ou mesmo até células-tronco do nosso tecido conjuntivo? Se você não sabia disso, vem para esse Mandicast que eu te explico. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mandicast. Você já sabe, o Mandicast é o nosso programa aqui do canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic, que nós conversamos de diferentes temas da área de odontologia. O Mandicast ele também pode ser ouvido no podcast ou no seu agregador de áudio preferido aí. E hoje nós vamos falar nesse Mandicast especial aqui, é um Mandicast bastante interessante de uma temática bem inovadora, que tem cada vez mais ganhando força no mercado aí, não só odontológico, como médico também, que nós vamos falar de células-tronco. E nós vamos falar de células-tronco aqui com um professor da Faculdade São Leopoldo Mandic e com o presidente de uma empresa que trabalha com armazenamento de células-troncos, que é o Dr. Ricardo. Então, pessoal, muito obrigado por ter aceito esse convite aqui. Aqui eu tenho, então, ao meu lado o professor André Pellegrini. O professor André Pellegrini é professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, mestre em implantodontia e doutor em ciências médicas. E eu tenho aqui o professor Ricardo, doutor em ciências dos materiais e presidente da empresa R-Crio, uma empresa sediada aqui em Campinas que faz armazenamento de células-tronco. Obrigado, pessoal. Então, começando aqui no nosso tema, se vocês, claro, gostarem aí do nosso vídeo, deixa o like, hein? Não esquece disso. Tenho que lembrar de deixar o like. Deixar as perguntas também, se vocês quiserem deixar alguma pergunta e sugestão aqui para os nossos convidados. Então, nós vamos falar hoje de células-tronco. Acho que caberia aqui para a gente começar, Ricardo. O que são as células-tronco e da onde que elas podem ser obtidas, essas células-tronco? Pois é, Marcelo. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade aqui de a gente estar aqui nesse bate-papo rico e tratando de um assunto tão pertinente, tão importante para quem pensa em saúde, né? E para quem promove, trabalha com isso. Essa primeira questão é fundamental, né? A gente fala-se muito sobre o universo da medicina regenerativa, da odontologia regenerativa, né? Qual o papel do profissional frente a tudo isso e tendo a célula-tronco como um dos instrumentos para essa prática, né? Agora, é importante que a gente entenda, em primeiro lugar, o que são as células-tronco, né? Que são os coringas que a gente tem na manga, que já são conhecidos aí há muito tempo, há séculos, né? Um conhecimento secular acerca primeiro das células-tronco embrionárias e depois, já na década de 60, o entendimento, a descoberta de que existem células também no indivíduo adulto, né? Desde a fase de formação, ainda no processo de gestação, para cá. E essas células-tronco, elas apresentam, essas células classificadas como tronco, né? Elas não têm ainda uma identidade definida, né? Por isso são coringas, com uma alta capacidade de multiplicação e de diferenciação, de transformação nas células que são constituintes, que irão formar os nossos mais de 200 tipos diferentes de tecido presentes que constituem o corpo do indivíduo. Então, pensando no universo da medicina, mesmo odontologia regenerativa, é um importante, a célula-tronco, ela é vista, tida como um importante vértice dentro desse contexto. Eu passo a bola aqui para o André. Claro. Bom, obrigado, agradeço o convite, um prazer estar aqui conversando com dois amigos, né? E, bom, com relação às células-tronco, eu acho que é lícito a gente ponderar que todos nós, né, nós três e todos os nossos ouvintes têm células-tronco. Então, em algumas situações, nós observamos alguns equívocos, né? Algumas pessoas imaginando que células-tronco têm relação exclusivamente com a fase embrionária. Isso não é verdade. Nós temos as nossas células-tronco, que são denominadas células-tronco adultas, que são células multipotentes, né? E daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco de potencial, se meu amigo José Ricardo me ajudar um pouquinho. Mas são células que elas têm a capacidade tanto de se autorrenovarem, como de se diferenciarem em outras linhagens, né? Então são células muito versáteis. É por isso que eu
que o Ricardo ele usou o termo coringa. Né? Então nós podemos, já temos essas células, elas são atuantes na manutenção do nosso organismo, da nossa fisiologia, mas elas podem ser isoladas e elas podem ser utilizadas para tratamentos, justamente porque são coringas, porque podem se diferenciar em outras linhagens celulares e automaticamente gerar um processo de reparo, de cura e, por que não, de regeneração, não é, Ricardo? Isso. Eu acho assim que, pegando esse gancho, talvez as células-tronco a gente já tenha ouvido falar, na mídia inclusive, que as células-tronco têm sido utilizadas para potencial de tratamento de diferentes doenças. A gente está falando aqui agora num programa odontológico. Na odontologia também já vislumbram algum tratamento ou algum potencial uso de células-tronco? Olha, Marcelo, eu entendo assim, o profissional da odontologia como um profissional que, inevitavelmente, em curto espaço de tempo, se ele já não está trabalhando com esses conceitos, ele vai ter que se adequar. Por duas questões. Primeiro, nós temos fontes de obtenção de células-tronco intraoral. E aqui a gente tem o José Ricardo, que é presidente de uma empresa de criopreservação de células-tronco da polpa dental. Só o cirurgião dentista pode ter acesso a esse tecido, polpa dental. Então aí já cabe realmente uma preocupação, um carinho do dentista, porque ele eventualmente vai ser acionado para ser o profissional que vai fazer a captação do tecido que contém essa célula-tronco. E tem a outra vertente, que é a aplicabilidade das células-tronco na odontologia. E pode ser tanto a célula-tronco da polpa, como a célula-tronco de outro tecido. Existem várias fontes de células-tronco. Pode ser a medula óssea, pode ser o periósteo, tecido adiposo, existem várias fontes, a polpa é uma delas. E a aplicabilidade na odontologia da terapia celular, das células-tronco, ela já começa a ter um nível de evidência científica significativo para tratamento de algumas patologias, de algumas situações clínicas, e talvez o mais clássico sejam os defeitos ósseos. Hoje em dia a gente tem um nível de evidência científico alto. Não estamos mais em pesquisas in vitro, em laboratório, já estamos passando do estágio dos estudos em modelo animal, já temos evidências através de pesquisas clínicas em humanos de que o uso de células mesenquimais, elas favorecem a regeneração de um osso. E isso vale para qualquer tipo de osso, mas né, na nossa situação, onde a gente depende muito do tecido ósseo para reabilitar um paciente, para ancorar implantes, é algo que vem sendo muito, muito estudado e, como eu disse, o nível de evidência científico já é bastante alto. Eu não sei se o Ricardo gostaria de complementar. Eu concordo plenamente. O que eu acrescentaria é que hoje o conhecimento, né, e a prática profissional, ela transcende a especialidade. Né? Então a ideia do conhecimento transdisciplinar, né, a odontologia aí ela atua como pensando em fontes como periósteo, como polpas dentárias, ligamento periodontal, são N as possibilidades de obtenção de células em ambiente intraoral. Né? Isso olhando para um universo mais amplo, que é o universo da prática médica como um todo, da medicina regenerativa, e aí se inclui a odontologia regenerativa. Né? Então a odontologia acaba se apresentando como base para um universo muito maior do que a própria prática odontológica, mas que também inclui a prática odontológica, como o André bem disse. Essas células-tronco de polpa, eventualmente, elas poderiam ser usadas para outras patologias que não necessariamente só para o aumento vertical de osso ou qualquer outra coisa. Perfeito, porque são células-tronco mesenquimais, na verdade, células-tronco ectomesenquimais. Então, tem aplicabilidade clínica muito abrangente e alguns estudos até na linha de doenças neurodegenerativas, né? Acho que o Ricardo pode até discorrer um pouco mais sobre isso. A gente pode, para citar um exemplo que transcende um pouquinho a questão odontológica, mas partindo de um elemento odontológico que é a célula presente na polpa do dente descido, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender
é que a célula carrega a idade do indivíduo, né? Então, a origem embriológica dessa célula, do órgão que carrega essa célula com ele, e a idade do indivíduo são fatores importantíssimos quando se pensa na qualidade, na plasticidade, na versatilidade dessa célula que se pretende usar. Né? Os dentes, de um modo geral, por terem uma origem embriológica muito primordial a partir de crista neural, então eles faz com que eles se tornem um parente muito próximo das células embrionárias, sem que tragam aí as questões que envolvem o uso da célula embrionária. Então isso é muito importante. Entendi. E as células-tronco presentes nas polpas dos dentes descidos, além estou fazendo só uma preliminar para a gente poder chegar ao... elas, além de serem células bastante jovens, elas estão presentes em um órgão que vai ser substituído, vai ser perdido. Né? Então a gente aproveita ainda, né, aquelas perfeições da natureza, né? Aquele órgão vai ser perdido e está carregando com ele um tesouro. Né? E essas células-tronco aplicadas sob diferentes possibilidades dentro do universo da medicina e odontologia regenerativa, a gente espera aí os resultados mais positivos e previsíveis do que o que se tem hoje em prática. Para pegar a referência que o André colocou aqui, doença neurodegenerativa. Se a gente for falar, por exemplo, citar o autismo como uma referência. A gente sabe que o autismo é um espectro, é uma doença que envolve aí uma quantidade, um volume de fatores causais vastos. Então, pensar em curar o autismo usando a célula como um elemento de tratamento é algo bem distante. Mas quando a gente pensa em usar a célula para entender a doença e desenvolver tratamentos que permitam melhorar a qualidade do indivíduo, a gente está trazendo benefícios reais. E a célula-tronco da polpa do dente de leite, ela tem um potencial enorme para diferenciação, por exemplo, em tecido nervoso, em neurônio. Né? Então, partindo de estudo clínico, estudo clínico feito para autismo, envolvendo uma equipe de brasileiros, na verdade, uma equipe multicêntrica, que, para um determinado tipo de autismo, fez uso, né, de células-tronco provenientes de polpas dentárias daqueles indivíduos, diferenciadas em neurônios autistas, né, e ali eles entenderam que aqueles neurônios apresentavam uma alteração morfológica, poucas ramificações axoniais. E esses neurônios apresentavam uma mutação específica em um cromossomo, o TRPC6. Essa mutação foi tratada numa primeira etapa do estudo, tentando ser bem didático aqui para ficar claro, não é a intenção a gente... Claro. Mas, primeira etapa desse estudo, essa mutação ela foi editada. Né? O gene foi editado, corrigido, e esse neurônio passou a apresentar, então, uma morfologia normal. Né? Bom, mas como é que eu levo isso para o meu paciente? Como é que eu extrapolo esse estudo para a criança? Né? Então, vamos imaginar que isso foi feito, uma segunda célula-tronco, né? Um segundo grupo de células desse mesmo indivíduo, desse grupo de indivíduos, foi novamente diferenciada para neurônio, e essas células, então, foram submetidas a testes de drogas e medicamentos, né? Para se entender que droga, que medicamento seria capaz de promover aquela correção, aquela mesma mudança que foi obtida através da edição genética. E chegaram à conclusão que a erva de São João trazia esse potencial. E essa erva de São João, administrada a esse paciente, nesses pacientes, ela foi capaz, então, de melhorar sobremaneira a resposta social, ou seja, a qualidade de vida da família, não só da criança. Então, eu acho que, além de tudo, esse conhecimento em curso, mas também em entrega, ele amplia para a gente, enquanto profissionais da área de saúde,
a ideia sobre o conceito de cura, né? Qual o nosso papel como promotores de saúde, né? Não só curar, extirpar a doença, né? Mas também devolver a autoestima aos nossos pacientes, ressocializá-los, né? E melhorar a qualidade de vida também das famílias, né? Legal. Então é interessante que as células-tronco, elas são usadas de forma terapêutica, ou seja, para tratamento de algumas doenças, estudos, por exemplo, de Parkinson, Alzheimer. Então a célula-tronco sendo utilizada para tratamento, e no caso do autismo, a célula-tronco do indivíduo sendo utilizada para uma diferenciação, um estudo para teste de potenciais medicamentos que possam atenuar, né, a condição, a desordem, né? Entendi. E aí a importância das células-tronco do dente descido é porque ela é embrionária. Não, ela não é embrionária, ela é adulta, mas ela é adulta jovem. Adulta jovem. Qual que é a diferença de células tronco embrionárias e adulta? A embrionária, ela é obtida do embrião. Que é a polêmica ética. Exatamente, porque o embrião ele é descartado, então tem um viés ético enorme. Claro. A célula-tronco adulta, não necessariamente ela é obtida do indivíduo adulto, uma célula-tronco obtida de uma criança, de um recém-nascido, é uma célula-tronco adulta. A diferença é o potencial. A célula-tronco embrionária, ela é considerada uma célula-tronco pluripotente. Então ela pode, teoricamente, dar origem a todo e qualquer tipo de célula. Tá? A célula-tronco adulta, ela é uma célula-tronco multipotente, então ela já está um pouco mais comprometida com o folheto germinativo lá da embriogênese, que ela está comprometida. Por exemplo, se eu pego uma célula-tronco mesenquimal da medula óssea, ela pode dar origem a osso, a cartilagem, a gordura, né? Mas dificilmente ela vai dar origem a um neurônio. A célula-tronco da polpa do dente de leite, até por ser uma célula mais jovem e por ser uma célula-tronco ecto-mesenquimal, ela também pode dar origem a nervo, né? Além, né, das outras linhagens que eu citei. Então ela é uma célula mais versátil por conta da sua origem e por ser muito jovem, né? Na polpa do dente de leite, a gente parte da premissa que a gente está coletando de um paciente pediátrico. Claro. E qual é a diferença dessa célula-tronco dos dentes de leite para a célula-tronco do cordão umbilical, que acho que é o mais conhecido? Até, inclusive, que começou o armazenamento de cordões umbilicais, né? Das células-tronco dos cordões umbilicais. A gente precisa fazer, essa pergunta ela é importante, porque existe muita confusão nisso, né? Eu até vou convidar o Ricardo para complementar, mas eu só queria levantar a bola para o Ricardo cortar. É muito importante nós diferenciarmos se está sendo criopreservado o sangue do cordão umbilical ou o tecido do cordão umbilical. Porque no sangue do cordão umbilical você pode ter acesso a células-tronco hematopoéticas, ponto, e não mesenquimais. Então, você poderia tratar desordens sanguíneas, problemas hematológicos, né? Ao passo que o tecido do cordão umbilical, quando preservado, ele pode sim ser utilizado para isolamento de outras células-tronco, inclusive com uma versatilidade diferente. Acho que você pode complementar. Né? Perfeito, é isso. Eu acho que o que a gente precisa entender é que no indivíduo adulto, e entenda-se indivíduo adulto, aquele indivíduo que ainda está no processo de gestação, mas houve a formação, o período de formação do processo gestacional já foi complementado e só está em crescimento. A partir daí, as células-tronco passam a ser classificadas como adultas, aquelas presentes no indivíduo. A gente tem, didaticamente, falando, dois grandes grupos. As células hematopoéticas, as sanguíneas, que trazem com elas as suas características, especificidades, e as células-tronco mesenquimais, que recebem esse nome por conta da sua origem. Né? As células-tronco hematopoéticas, como o André bem disse, elas têm competência, né? Um coringa que nós trazemos, que tem a competência para se diferenciar em células
de linhagem sanguínea, brancas e vermelhas, sempre que demandadas para isso. Já as mesenquimais, a gente já falou, elas têm, de um modo geral, competência para diferenciação em células formadoras de órgãos e tecidos duros, né? Dentro, a depender da sua origem e tal, da fonte, com maior ou menor competência. O que acontece é que as células tronco sanguíneas, elas não são multiplicadas, não há processos estabelecidos que permitam a multiplicação dessas células em ambiente extracorpóreo, fora do organismo humano, ou seja, em laboratório. Então, via de regra, aquele volume obtido durante o nascimento, no momento do nascimento da criança, né, que é a célula-tronco do sangue do cordão umbilical, é o volume que se tem para tratamento daquele indivíduo quando, se necessário for, levando-se em conta que o uso autólogo, ou seja, o uso da célula do indivíduo para o próprio indivíduo, é sempre considerado o uso mais seguro e mais previsível. Claro. Agora, essas células, apesar de não serem multiplicadas em laboratório, né, e de ser feito o armazenamento de uma bolsa de sangue, e não das células isoladas e multiplicadas e testadas, elas têm um grande trunfo, carregam um grande trunfo com elas. Primeiro, o fato delas serem competentes para se diferenciar em células de linhagem sanguínea. Isso é importante. Elas são complementares às mesenquimais e vice-versa. E, além disso, nós conseguimos, existe uma plataforma estabelecida para definir compatibilidade entre indivíduos. Então, a gente consegue aqui, bom, nós somos compatíveis entre os três, e há um quarto indivíduo que necessita de um transplante de medula, de uma infusão de células tronco sanguíneas, compatível conosco. Então, esse indivíduo pode receber o nosso, em tese, as nossas células. Então, a iniciativa pública, nesse contexto, ela é válida, importante e deve ser incentivada, né, acima de tudo. Mas, quando a gente extrapola isso para o universo das células mesenquimais, essas células elas são multiplicadas em laboratório e, em tese, para iniciativas mais rebuscadas, aí a gente tem diferenças entre enfim, escolas, mas essas células, a gente não tem um sistema para definição de compatibilidade estabelecido, até porque isso se daria por um exponencial, por um número de possibilidades muito grande, né, a ser definido. Então, o uso do indivíduo para o próprio indivíduo é o mais seguro, é o mais previsível, e se eu consigo multiplicar essas células com qualidade em laboratório, por que não tê-las à minha disposição? Né? Então, são dois universos distintos, que se complementam e que cada um segue o seu próprio leito. Entendi. E hoje é fácil fazer essa coleta de células-tronco da polpa dental, do tecido, do dente descido? Sim. É um procedimento simples, é um procedimento que retoma uma cultura ou trata de uma questão que é muito importante, que é a presença do dentista acompanhando a criança desde da concepção, né, desde a gestação, né, e esse profissional não só acompanhando, mas tendo essa ação de intervenção para que a coleta, para que a extração se dê em ambiente de consultório. Né? Então, a questão que se trata aí é aquela cultura dentinho de leite pode cair em casa, amarra um fio, amarra na porta. A gente sabe dos riscos que isso que incorre, né, nessa prática, e da importância de se ter um acompanhamento profissional da criança o tempo todo. O procedimento é muito simples, é importante que o dentinho de leite ele tenha ainda 1/3 volume de raiz que garanta a inserção dele, né, e 1/3 de raiz significa dizer, de um modo geral, que o permanente subjacente ele já tem aí 2/3 de raiz formada, então não há
não se caracteriza aí uma extração precoce, né? E nessa condição a gente consegue obter células com extrema qualidade, enfim, e multiplicá-las a números Mas como é que funciona hoje? O dentista que quiser colher esse dente de leite, ele colhe o dente e ele leva até a empresa? Como é que funciona hoje? Pois é, existe um protocolo que a gente primeiro procurou validar, ele foi submetido à patente, né? Então é todo um processo que prevê desde o momento da coleta, imaginar um centro mais distante de Campinas, né? No Amapá, fazer a coleta de um dentinho de leite lá naquele momento. O dentista responsável pelo procedimento, ele precisa passar antes por um processo de credenciamento e de capacitação, né? E esse processo ele é determinado por uma resolução do Conselho Federal de Odontologia, que é 157, o número da resolução, publicada em 2015, que trata desse processo, de como isso deve acontecer, né? Então, uma vez preparado, a gente esse treinamento não tem a intenção não muda a rotina prática odontológica, mas insere aí alguns cuidados que deve-se ter no tratamento com o dentinho que vai carregar com ele as células para o laboratório. Sim. Entre a saída desse dente, né, o dentista ele recebe no consultório dele uma caixa térmica com meio de cultura, com todas as instruções necessárias para que o dente seja extraído, acondicionado naquele meio, e esse transporte é feito do consultório para o laboratório, que no caso da R-Crio está sediado em Campinas, né, que é um polo central para fácil acesso, em até 48 horas, que é um período que a gente trata como período de conformidade, para que a célula não sofra, né? E aí, chegando no laboratório, então esse dentinho ele entra numa esteira de processamento, ele é cortado, é removida a polpa, essa polpa é digerida, né? Após essa digestão é feita a centrifugação, né, para concentração do que a gente chama de pellet, né, um concentrado de células, e isso vai para o meio de cultura, né? E aí um dente de leite ele vai prover aí 10 mil, 20 mil células, e a gente expande isso a 5 milhões, 7 milhões, né, no momento ainda inicial do que a gente chama de passagens celulares, e cada indivíduo, cada cliente, ele vai ter ali 4 criotubos, cada um contendo 1,5 milhão a 2 milhões de células, armazenados, né, após uma validação qualitativa e quantitativa daquele material que está qualificado, que vai ser criopreservado, né? Então a gente avalia nesse momento aí se aquele material ele está íntegro geneticamente depois de todo o processo de multiplicação. Através da imunofenotipagem a gente avalia se aquelas células elas de fato são mesenquimais, não são outra coisa. A gente avalia a competência dessas células para se diferenciar, né, uma vez que elas não são diferenciadas. Esse é o teste de indução à multipotência. A gente induz elas a se diferenciarem em osso, cartilagem e gordura. A gente avalia a esterilidade do processo, não houve contaminação. E, por fim, a contagem e viabilidade. Quantas células estão sendo criopreservadas viáveis, né? Feito isso, concluído isso, a família acompanha isso, né, online, né, todo o circuito do dentinho no laboratório, e aí os criotubos vão para a criopreservação definitiva. E com a ideia de que se um dia eu precisar, a princípio para mim, mas depois você falou que eventualmente um dia isso pode ajudar outras pessoas. Isso. E você hoje vocês fazem o armazenamento lá dessas células. Elas já foram usadas de alguma forma ou por enquanto está só armazenando? Pois é, a R-Crio ela foi concebida sob pensamento, a ideia de se prover a entrega por módulo, né? Não adianta a gente pensar na medicina regenerativa, na odontologia regenerativa, se eu não tiver
a fonte para isso, né? Então, o primeiro módulo foi o biobanco, é o Centro de Processamento Celular. Esse módulo, para que ele também se justifique, a gente tem que ter um compromisso com a entrega disso na ponta. Então, aí as pesquisas muitas encabeçadas por André, enfim, diferentes profissionais que vêm se envolvendo, vêm se engajando de maneira multicêntrica para justificar a existência das células. E o que a gente está vivendo hoje, 2019, que eu considero como um ano emblemático de virada e conquista, é que a aproximação entre a entrega científica em construção, a expectativa clínica que existe por esses instrumentos, essas ferramentas, e da sociedade também, junto ao ambiente regulatório que vem sofrendo aí um processo de amadurecimento, isso tudo vem se juntando. Então, por que 2019 é um ano emblemático? Porque a gente vem aí de uma sequência de resoluções publicadas pela Anvisa e consulta pública também, que passam a dar regras claras e luz para que a medicina e a odontologia regenerativa passem a ser aplicadas, entregues de fato. Né? Então são resoluções que eu recomendo assim, fortemente que qualquer profissional da área de saúde se aprofunde, procure saber, procure ler. São simples, é a 214 de 2018, que olha para o laboratório e dá as regras ao laboratório para processar e entregar essas células em condição de uso em humanos, para pesquisa ou terapia. Né? A 260, que define o que é a terapia celular, o que é a terapia avançada, e dá as regras para o clínico e para o pesquisador em relação ao uso dessas células. E a consulta pública 706 de 2019, já de agosto de 2019, que define que, em caso de terapia celular, essas células utilizadas num determinado processo, elas são passíveis de registro, podem ser registradas como um produto. Né? E isso é extremamente importante, porque isso traz para a mesa a farmacêutica, os hospitais, os planos de saúde, né? O interesse passa a ser comum, né? Para que a entrega aconteça de fato. Eu acho que um sinal inequívoco de que essa mobilização ela efervesceu mesmo, né, esse ano, foi a criação da Comissão de Odontologia Regenerativa do Conselho Regional de Odontologia, da qual nós fazemos parte. Né? Então, o CROSP, o nosso conselho, ele já olha com outros olhos, né, e sente a necessidade de ter uma comissão para tratar de assuntos relacionados especificamente à odontologia regenerativa. Muito bom. Então hoje, pensando, os pais que têm filhos que estão na idade da troca da dentição, eles têm que se preocupar com ou dar uma atenção para esse armazenamento de células? Como que vocês veem isso? Existe o momento da dentição decídua, né? Nós temos alguns anos aí, praticamente até os 12 anos, 11 para 12 anos, né? E depois disso ainda, algumas pessoas ainda os têm, né? Os terceiros molares, os famosos dentes do siso, né? Como uma alternativa. Também é uma fonte, então não é só os dentes descidos. Também é uma fonte. E claro que periósteo, né? O próprio periósteo. Né? O periósteo é um tecido também capaz de prover células-tronco, e o processo de obtenção do periósteo ele é relacionado a um baixo nível de morbidade. A gente usa um punch com 3, 4 milímetros de diâmetro. Né? Então, nós mesmos nos submetemos a essa função. Não, e eu ouvi de um médico, a gente participa de um estudo clínico importante, né, enfim, um N aí significativo, só que nesse estudo, em adultos, estão sendo usadas células-tronco isoladas, expandidas de medula. Né? Obviamente que é um estudo que olha para a resposta inflamatória, que as células mesenquimais trazem com ela um potencial de controle da resposta inflamatória significativo, mas são limitadas
quando você compara células mais jovens. Né? Mas o que eu ouvi desse médico que foi muito engraçado é que, Zé Ricardo, olha só, ainda que as minhas células sejam envelhecidas, se eu estou hoje com 50 anos, quando eu estiver com 80, eu vou ter muita saudade das minhas células de 50. Então, cara, o que vale é o hoje, é agora, é tomar a decisão agora. Então, o periósteo como uma alternativa a uma medula, a fontes mais invasivas, né, para o adulto, né, é um ponto importante aí a ser considerado. E a odontologia, mais uma vez, encabeça. Para o dentista, é algo muito simples. Você fazer uma anestesia infiltrativa no palato, usar um bisturi circular, um punch, né, remover um tecido. Isso, obviamente, é muito menos invasivo do que você fazer uma punção de crista ilíaca para obter medula óssea. E desse pequeno punch você consegue expandir uma quantidade grande de células que, eventualmente, quando você precisar... Estão ali disponíveis. Muito, muito bacana. Então, a gente deveria se preocupar com isso, de armazenar as nossas células-tronco? Você armazenou, então, pelo visto? Então, nós estamos no processo porque eu estou pensando como o médico que fez a brincadeira, né? Eu estou com 42 anos, eu acho que quando eu tiver com 80, espero chegar até lá, eu acredito que eu vou ter saudade das minhas células de 42. É o momento. Eu também acho, muito bom. E como é que o dentista, então, ele deveria abordar isso com os pacientes, então, agora não só então com os pais das crianças, então com todo mundo aí, pelo que a gente está conversando agora. Como que a gente deve abordar isso para um paciente que talvez nunca tenha ouvido falar disso e desse potencial que existe ali? Explicar que existem empresas preparadas para o isolamento, expansão e criopreservação dessas células-tronco, que existem algumas fontes que nós podemos optar para obter essas células e que a odontologia pode ajudar, principalmente por meio do periósteo e da polpa, né? A polpa ela é mais comum na dentição decida, os dentes de leite, né? Mas no caso do indivíduo adulto, eventualmente um terceiro molar, né? Mas o periósteo parece ser uma fonte interessante. Então, explicar que existe, isso é uma realidade, é uma espécie de um tesouro, né? Como nós temos a preocupação de fazer um seguro de saúde, algumas pessoas têm a preocupação de fazer uma previdência, né? Por que não a preocupação de criopreservar as células-tronco? É a busca da longevidade com qualidade de vida, né? Eu acho que o dentista, profissional da área de saúde, né? Ele tem, acima de tudo, a responsabilidade de ser um provedor de informações. Claro. Então, eu acho que não nos cabe, no mínimo, termos a informação de maneira crítica. Né? A decisão por criopreservar, isso é da família. Né? Mas a família chegar daqui a 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, 6 meses, né? E ter a frustração ou trazer o comentário de que, poxa, o meu dentista não me falou a respeito, meu médico não me falou, nunca me contou sobre isso. Né? A decisão é minha, mas ter a informação, saber sobre esse, eu acho que é o nosso papel. Com certeza. E você tem alguns dados já de pesquisa assim, que mostram se uma célula de uma polpa é melhor do que o do periósteo? Ou como é que você tem alguns dados científicos já de algum? Existe sim, Marcelo. Na verdade, você precisa focar no tecido que você almeja. A linha de pesquisa que eu venho trabalhando é a reconstrução óssea. Tá. Né? Então, eu fiz alguns trabalhos comparando célula-tronco da medula óssea com célula-tronco do tecido adiposo. E os resultados, em todos os modelos experimentais que nós usamos, foram unânimes. A célula-tronco proveniente da medula óssea, ela foi mais capaz de ter uma diferenciação para a linhagem osteoblástica do que a do tecido adiposo. Alguém pode perguntar assim, poxa, mas não são células-tronco mesenquimais? Ambas são, né? Mas a célula-tronco da mesenquimal da medula óssea parece estar mais preparada para a diferenciação osteogênica, o que faz todo sentido, né? Porque a medula óssea é um componente do tecido ósseo. Então depende muito daquilo que você almeja. A polpa,
ela tem uma grande versatilidade, apesar de ser um estudo muito mais recente. A medula óssea é estudada há muito mais tempo do que a polpa. Mas ela é muito versátil porque nós podemos dar origem aos tecidos duros. Ela, querendo ou não, ela está ali confinada dentro de um tecido duro que é o órgão dental, né, que tem algumas similaridades com o tecido ósseo. Mas ela também guarda uma característica, né, que é o que a gente chama de célula-tronco ectomesenquimal. Isso é uma grande versatilidade, né, porque aí a gente começa também a ter a possibilidade de trabalhar com o sonho da regeneração, não só de tecidos comprometidos à origem mesenquimal, né? E também com os tecidos de origem ectodérmica, que aí abre-se um leque muito grande para tratamento de doenças que até hoje não tem tratamento, como por exemplo o Parkinson, Alzheimer. E talvez até o que a gente tem visto do crescimento exponencial do conhecimento nós temos aqui na São Leopoldo incubando aqui uma startup que faz impressão 3D de pele, usando células-tronco, que eventualmente poderia ter vindo do dente ou do periósteo e que um dia pode se transformar num órgão. Tudo isso talvez esteja se ligando lá na frente, então. A gente está se planejando agora para armazenar e lá na frente ter uma tecnologia capaz de você reconstruir algum tecido. Isso está amadurecendo. A legislação está amadurecendo, os órgãos estão amadurecendo. Né? Eu dei o exemplo aqui da comissão da odontologia regenerativa, então os conselhos de classe começam a olhar com outros olhos, porque a literatura científica vem mostrando resultados palpáveis, claro que não para todo e qualquer tipo de doença, né? Seria liviano afirmar isso, claro. Mas existem vários estudos clínicos mostrando que para determinadas patologias a terapia celular representa uma alternativa extremamente viável. Nós estamos falando de ensaios clínicos randomizados, né? Um nível de evidência científica bastante alto, né, Ricardo? Sim, não é o que a ciência vem provendo em termos de entrega, e é interessante isso porque todo esse ambiente vem amadurecendo, vem evoluindo, inclusive o ambiente científico, mais envolvido e mais alinhado com a entrega. Né? Precisamos prover ciência, mas que entregue resultados, que entregue soluções de fato. Claro. Né? A sociedade está mais exigente também em relação a isso. É óbvio que a gente tem problemas de base no mundo inteiro e no Brasil principalmente que precisam ser resolvidos, né? A gente vive num país onde mais da metade da população não tem esgoto, né? Não tem o básico. Então, a gente aí volta a falar de doenças sanitárias, que no mundo hoje representam não mais do que 5% de relevância nos índices de mortalidade. A gente precisa combater isso, mas o conhecimento existe, ele precisa ser aplicado. No universo da medicina, odontologia regenerativa, esse conhecimento ele também existe, né? É óbvio que ele está num processo de consolidação, né? Mas ele também precisa ser aplicado. Legal. Pessoal, muito obrigado. Queria agradecer demais aqui essa conversa que nós tivemos. Então, nós falamos aqui hoje com o professor André Pellegrini, mestre em implantodontia aqui, desenvolve várias pesquisas com célula-tronco, né? Muito obrigado. E aqui com o professor José Ricardo, que é presidente da RCRIO, uma empresa que faz esse armazenamento de células-tronco aí proveniente de polpa dental e agora também do periósteo, né? Então, muito obrigado por esse esclarecimento. Acho que é um tema assim, muito importante que merecia um esclarecimento para a classe odontológica. Obrigado por vocês terem aceito o convite. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado por estar aqui com vocês.